eu sou a Rosalina Soares, sou superintendente de conhecimento na Fundação Roberto Marinho. O INAF, o Indicador de Alfabetismo Funcional, ele é muito importante para a sociedade brasileira, porque ele traz um tema que é relevante para muitas áreas, né, para vários setores da sociedade, quando ele investiga o percentual da população de 15 a 64 anos que é analfabeta funcional, né? Ou seja, que está dentro desse índice, que revela uma questão muito importante para todos nós, que perpassa essa dimensão das pessoas, ou seja, da capacidade, da habilidade de leitura, né? Nesse contexto onde a gente vive na sociedade, que depende muito desta dimensão. Eu gosto muito de fazer um paralelo com a alimentação. Quando a gente pensa em cesta básica, a gente está falando de alimentos que são essenciais para a vida. Quando a gente fala de letramento e numeramento, que é um pouco do foco do INAF, a gente está também falando de uma cesta básica para a cidadania. Então, ou seja, essa habilidade de ler, né, de escrever textos diversos, que estão em diferentes contextos. Se eu vou no mercado, tem texto, né? Se eu vou ao médico, ele me entrega uma bula para eu comprar a medicação, ele me entrega a receita. Aí eu compro o remédio, eu tenho que ler a bula, né? Então, tudo isso demanda uma capacidade de leitura. E quando o INAF traz essa informação de que 3, né, a cada 10 brasileiros, ou seja, tem muita dificuldade, né, com essa habilidade leitora, é um desafio para a vida dessas pessoas. E não para por aí, quando a gente pega, ou seja, mais outros ali, praticamente 40%, né, da população de 15 a 64 anos, que está no nível elementar de leitura, ou seja, com ainda muita dificuldade de ler textos, por exemplo, onde você tem que identificar duplo sentido, ou seja, num mundo onde há uma indústria de desinformação, essa habilidade de leitura ela é muito importante para aspectos caros para todos nós, por exemplo, como manutenção da democracia. Quando eu penso nesse indicador para a prática de trabalho da Fundação Roberto Marinho, o nosso foco na Fundação é voltado em especial para o público que tem baixa escolaridade, né? Em especial para o público que não conseguiu concluir a educação básica, ou ensino fundamental, ou ensino médio. Infelizmente, ainda a gente tem no Brasil 41% da população de 18 anos ou mais nessa estatística de não ter concluído o ensino fundamental e o ensino médio, e que estão fora das escolas. Então, o INAF é super importante para a gente alcançar também essa população que está fora da escola, porque ele mostra que quanto maior a escolaridade, menor o índice de analfabetos funcionais. Então, mais uma vez, mostra que o direito à educação é fundamental e que ele deve ser garantido pelo Estado brasileiro em colaboração com o terceiro setor, que é o papel um pouco da Fundação Roberto Marinho. Eu acho que o INAF traz duas informações super relevantes. A primeira é que tem 16% dos jovens, né, de 15 a 29 anos que são analfabetos funcionais, então, ou seja, é uma galera que está aí começando a vida produtiva, muitos deles, ou seja, com uma habilidade de letramento muito baixa. O tipo de trabalho que essa juventude vai acessar, né, é um trabalho precarizado, portanto, que vai afetar várias dimensões da vida desse jovem. E a gente também, quando eu olho lá para o foco da Fundação, que é quem está fora da escola e não concluiu a educação básica, entre os jovens a gente tem em torno de 9 milhões que estão nessas estatísticas, mais ou menos 19% dos jovens, até bate um pouquinho aí, ou seja, um pouco acima do que o INAF traz, né, como analfabetos funcionais entre os jovens. Então, mais uma vez, a inclusão educacional da juventude é fundamental. Aí, olhando para esse novo indicador que o INAF traz pela primeira vez, que é o alfabetismo digital, a gente observa também, ou seja, os jovens acabaram tendo um resultado melhor do que o restante da população, mas eu acho que aí é uma oportunidade de fato para a gente conseguir também levar propostas, caminhos mesmo de ampliar o letramento, utilizando as plataformas nas quais os jovens estão. E para ampliar também uma leitura crítica, né? uma habilidade cada vez mais elevada também nos ambientes digitais, porque a gente sabe que nos ambientes digitais também a gente precisa de um leitor mais crítico. Então, ao mesmo tempo que você trabalha o letramento, é importante você ocupar esses espaços também para
ampliar a possibilidade dessa pessoa ler o mundo de uma forma mais crítica. Ontem mesmo eu já estava conversando sobre isso com outros colegas na Fundação, né? Porque como a gente tem foco em trazer para dentro da escola quem está fora, né? Porque ainda não concluiu um processo, né? Ou seja, o que a gente chama de educação básica, portanto, ou seja, é o básico que a pessoa precisa ter para lidar, né, com todos os contextos que a vida cotidiana traz. O INAF, eu acho que ele traz um reforço para isso. Na medida que a gente trabalha com esse público, que é o mais excluído, ou seja, também levar para esse público cada vez mais essa perspectiva do letramento, ou seja, diversidade de textos. Agora mesmo a gente estava ali analisando dados de consumo de mídia pela população brasileira de 16 anos ou mais, aí aparecem os conteúdos de maior interesse. Por exemplo, a sociedade brasileira se interessa muito por temas como saúde e bem-estar, né? Outro tema de interesse é sobre bem-estar de crianças e adolescentes, ou seja, temas de interesse que a gente pode estar colocando em rodas de conversa, trazendo textos diversos, olhares distintos, né? Ou seja, aproximando do interesse das pessoas, a gente conseguir cada vez mais os nossos projetos. Eu acho que isso vale para a política pública também, ou seja, chegar até essa população com o que é de interesse temático, se apropriando aí de diferentes textos para a gente melhorar de fato esse indicador dessa capacidade de leitura, que é uma cesta básica da cidadania, você de fato conseguir ter esse domínio, né, da habilidade de ler e com a capacidade crítica.